Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de vitória contra o Vasco, jogo que acontece às 6h30 da noite no Barradão, lá na Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E tem novidade, tá? O lateral direito Paulo Henrique não deve ir para jogo. E quem deve ser o titular deve ser o uruguaio Pumita Rodrigues. E é o último jogo do Felipe, que é o diretor técnico do Vasco da Gama, que tá fazendo a função ali de treinador interino, né? É o último jogo dele no comando técnico do Vasco da Gama. Por quê? Porque o Vasco anunciou no dia de ontem a contratação oficialmente do treinador Fernando Diniz. Inclusive, Diniz amanhã já vai treinar o elenco do Vasco, visão do jogo de terça-feira contra o Lanús, lá na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Então, é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar aí no botão do like, pessoal, é muito importante, beleza? Tem muita gente aí que se esquece de clicar no botão do like. Então ajuda a gente aí, vamos tentar chegar aí, ó, uma meta de 35 likes. Dá essa moral pra gente, beleza? Agora, sem enrolação, vamos para as informações. Vitória contra o Vasco, onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações. O Cruz Maltino precisa voltar a vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Inclusive a gente vai falar sobre essa situação também, tá? Quem vai ser o árbitro da partida, onde você pode assistir a partida, vai saber agora. Vamos lá, dia 10 de maio, hoje, 6h30 da noite no sábado, horário de Brasília. Local no Barradão, lá em Salvador, tá? O árbitro da partida vai ser o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Os assistentes, Bruno Rafael Pires, de Goiás também, e Fabrini Bavilaca Costa, de São Paulo. E o VAR vai ser o Daniel Nobre Bins, tá? Lá do Rio Grande do Sul. Onde você vai poder assistir a partida, pessoal? Premier, tá? Então muita gente pergunta aí pra mim, João, onde vai passar a partida do Vasco e tudo mais? Premier, tá? Canal fechado, não vai ser na Globo, não vai ser na Record, não vai ser na Amazon, não vai ser em lugar nenhum. Vai ser no Premier, como de normalmente, né? Agora vamos lá. Vitória e Vasco se enfrentam a partir das 18h30, horário de Brasília, deste sábado, dia 10, em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão. O jogo no Barradão, em Salvador, na Bahia, terá transmissão exclusiva pelo Premier. Vitória não vive uma grande fase na temporada e está a 5 jogos sem vencer, sendo que perdeu 2 destas partidas. Além disso, o Leão está na zona de rebaixamento no Brasileirão e ocupa a 3ª colocação no Grupo B da Copa Sul-Americana, que sequer dá direito a participar dos playoffs das oitavas de final. O Vasco, por sua vez, também não está no melhor momento do ano. Inclusive, volta a campo após sofrer uma goleada, isso aqui é inacreditável, né? No meio de semana, diante do Puerto Cabelo, por 4-1, a 7 jogos sem saber o que é uma vitória, o Vasco da Gama tá. É inacreditável, gente, inacreditável. O Cruz Maltino fará o último jogo com o Felipe Loureiro como treinador interino. Foi o que eu falei para vocês no início. Fernando Diniz tem acerto encaminhado com o clube e assume o comando já contra o Lanús na terça-feira. Então tá aqui, VAR, Daniel Nobre Bins, assistente Bruno Rafael Pires e Fabrini Bavilaca Costa. O árbitro vai ser o Wilton Pereira Sampaio, onde você vai poder assistir a partida diretamente do Premier, ou então, caso você more na Bahia, você pode ir lá no Barradão para assistir a partida também, beleza? Bom, a provável escalação dos dois clubes, pessoal, essa aqui tá na tela para vocês, vamos lá. Começando, logicamente, pelo Vasco da Gama. Léo Jardim no gol, lateral direito Puma Rodrigues, tá? Provavelmente o lateral direito PH, Paulo Henrique, né, que foi muito mal, inclusive a partida dele foi muito ruim contra o Puerto Cabelo nesse meio de semana, né? Então quem vai ganhar a posição titular nessa partida de hoje vai ser o Pumita Rodrigues. A dupla de zaga, Luiz Gustavo e João Vitor, o Freitas ainda não voltou. Lateral esquerdo, Lucas Piton. E a dupla de volante ali, cara, é uma incógnita, né? A gente não sabe quem vai ser a dupla de volante. O Gumori nos últimos jogos não vem bem. Então pode ser ali, ó, por enquanto no mapinha, você tá vendo aí no campinho ali, tem o Hugo Moura e Tietê. Mas pode ser ali, ó, Jair ou Matheus Carvalho. Pode ser ali Jair, Matheus Carvalho ou Paulinho. Enfim, pode ser qualquer desses jogadores aí que tá na tela pra vocês, tá? O ponta direita, Ryan. Meio campista, Felipe Coutinho. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante, Pablo Verrete, tá bom? Essa é a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais contra o Vitória,
beleza? Também tem aqui a provável escalação do Vitória, né? No gol, Lucas Arcanjo, técnico Carpini. Lateral direito, Raul Cáceres, inclusive ex-Vasco da Gama, vocês lembram dele? Raul Cáceres, vamos reencontrar ele, inclusive, né, hoje. Dupla de zaga, Edu e Halter, né? Ex-Botafogo. O Jamerson, lateral esquerdo. Dupla de volante, Ronald e Ricardo Hiller. O ponta direita, perdão, o Eric, ex-São Paulo. O Mateuzinho, camisa 10. O ponta esquerda é o Gustavo Silva, que é aquele Gustavo Mosquito, lembra do Corinthians? E o centroavante é o Janderson, tá? Então essa aí é a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais contra o Vitória. Do Vasco não, perdão, do Vitória para a partida de logo mais contra o Vasco da Gama, beleza? Bom, ambas escalações na tela para vocês, não tem discussão. A gente vai falar um pouco sobre essa situação também, pré-jogo e tudo mais, com vocês na live aí, ó, das 1h da tarde, tá? Hoje é final de semana, hoje é sábado. A live vai acontecer às 13 horas, beleza? Então conto com esse apoio de vocês, ou até um pouquinho antes, eu vou programar para vocês direitinho, e aí vocês entram ao vivo junto com a gente, beleza? Vocês trocam uma ideia, a gente fala um pouco sobre a provável escalação e tudo mais. Tamo junto? Bom, o que eu ia mostrar para vocês, pessoal, que é muito importante a gente mostrar isso aqui para vocês, que é a classificação, né, do Brasileirão. Por quê? Porque o Vasco ele tem 7 pontos, tá em 14º colocado. Só que o problema é, o Fortaleza é o primeiro clube ali da zona de rebaixamento, né? É o primeiro clube. E também tá com 7 pontos. Então o Vasco tem a pontuação do clube que tá na zona de rebaixamento. Então, querendo ou não, isso é preocupante, cara. O Vasco perdendo hoje vai ficar muito complicado, tá? Vai ficar muito complicado. O Fortaleza joga hoje também contra o próprio Juventude. Creio eu que deve ganhar. Então, gente, fica complicado. O Vasco tem que vencer, tá? Vitória ganhando do Vasco aí vai pra 7, 8, 9, 10 pontos. Então, querendo ou não, a vitória é o que importa no dia de hoje. E o Vasco da Gama tem que tomar vergonha na cara, né? Esses jogadores do Vasco tem que tomar vergonha na cara. E representar um pouco a camisa do Vasco da Gama. Né? Porque não é qualquer coisa. É o Vasco da Gama. São milhões de torcedores do Vasco da Gama que tem aí pelo mundo. Então, meu irmão, tomara que os jogadores tomem vergonha na cara e comecem a jogar bola. Porque da maneira que tá, não tem como ficar pior não, acho, cara. Então, o Vasco aí joga contra o Vitória, tem que vencer, porque é importante, dar um salto ali na tabela. É lógico que é início de campeonato, mas de qualquer maneira, mesmo que seja início de campeonato, a gente tem que ligar o alerta, tá? Não pode dar mole. Bom, vamos lá. Ontem, inclusive, né, o Fernando Diniz foi anunciado como novo treinador do Vasco da Gama, tá? O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz está de volta ao clube para assumir o comando da equipe até o final de 2026. Com 51 anos de idade e passagem pela seleção brasileira, Diniz conquistou a Libertadores da América em 2023, que foi com o Fluminense, e a Recopa Sul-Americana em 2024, que também foi com o Fluminense. Além do treinador, os auxiliares Ricardo Cobaltini e Evandro Fornari e o preparador físico Wagner Bertelli também chegam ao Gigante da Colina. Os profissionais chegam ao Rio de Janeiro neste domingo, tá? Dia 11, e estarão à frente da equipe na partida contra o Lanús na próxima terça-feira. Então, é muito importante isso, tá? Que é o último jogo ali do Felipe Loureiro, né? O diretor técnico do Vasco da Gama. É a última partida dele no comando ali como treinador interino do Vasco da Gama, tá? Porque contra o Lanús na terça-feira lá na Argentina pela Copa Sul-Americana, quem vai comandar o Vasco da Gama, quem vai estar na beirada de campo, vai ser o Fernando Diniz, tá? É o que eu falei pra vocês, gente. Eu acho que não tem opção como treinador, de verdade mesmo. Vamos torcer pra dar tudo certo. É lógico que vai ter gente que vai ser a favor da vida do Diniz, vai ter gente que vai ser contra, não tem problema nenhum. Cada um tem a sua opinião, por mais que respeitem nos comentários, tá? Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam da contratação do Fernando Diniz? Positiva, negativa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Então, importante falar sobre esse assunto aí de Fernando Diniz, cara. Tomara que ele faça esse time do Vasco jogar bola. Tem como? Tem como, né? Mas lógico, pode ter o dedo do Fernando Diniz ali no time, mas também os jogadores do Vasco têm que começar a jogar bola. Porque da maneira que tá, meu irmão, vai passar vergonha. Inclusive, já tá no bid, tá? Ele e o auxiliar técnico do Vasco aí, ó, já estão no bid, tá? Tá ali, ó, Fernando Diniz, tá ali, a publicação aconteceu no dia de ontem, inclusive no dia 5, perdão, no dia 9, né, de 2025. Então, Fernando Diniz anunciado pelo Vasco da Gama, já tá no bid da CBF, o próprio auxiliar também dele, também já tá na CBF, tá no bid da CBF, beleza? E vamos lá,
Olha os bônus que o Fernando Diniz vai ter no contrato com o Vasco. Título no Carioca, R$500 mil. Título no Brasileirão, R$3 milhões. Título da Copa do Brasil, R$3 milhões. Título na Libertadores, R$4 milhões. Título na Sul-Americana, R$1,5 milhões. E a classificação para a disputa da fase de grupo da Libertadores, a partir de suas fases preliminares, é de cerca de R$300 mil. A classificação para a fase de grupo da Libertadores, R$600 mil. Classificação para a Sul-Americana, R$200 mil. Informação aí do Vene Casagrande. Vamos torcer, gente. Vamos torcer para dar tudo certo, né? Querendo ou não, é um cara que vai estar vestindo nossa camisa, vai ser o nosso treinador. Independente se você gosta ou não gosta do Fernando Diniz, apoie. É importante pra caramba, ainda mais nessa fase ruim que a gente tá. Imagina, o Vasco na fase ruim que tá, não ter apoio da sua torcida, meu irmão, esquece. O Vasco ele só tá vivo hoje, só é o Vasco da Gama hoje, contra o seu torcedor. Se não tivesse o torcedor do Vasco, o Vasco estaria igual o Santa Cruz, estaria igual esses times aí, que foram esquecidos aí pelo futebol. Essa é a realidade, entendeu? Então, querendo ou não, gente, é isso, tá? O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, é muito importante. Coloquei pra vocês aí, logicamente, né, a provável escalação na tela, ó, vou colocar novamente pra vocês aí, né? Léo Jardim no gol, lateral direito, Puma Rodrigues, dupla de volante, Luiz Gustavo e João Vitor, lateral esquerdo, Lucas Piton, a dupla de volante, Hugo Moura e Tietê, ponta direita, Ryan, meio campista, Felipe Mortinho, né, Coutinho, o Nuno Moreira na esquerda e o centroavante, Pablo Verratti. Praticamente a mesma escalação que jogou contra o Puerto Cabelo no meio de semana, né? Enfim, cara, tomara que esses jogadores aí, ó, tomem vergonha na cara, meu irmão. A Força Jovens, organizados do VAR, já falou que vai cobrar, vai no aeroporto e tudo mais. Até coloquei a tela errada pra vocês. Enfim, gente, é isso, tá? Obrigado pela moral de todos. Muito obrigado de coração. Deixe seu like nesse vídeo que é muito importante. Lembrando, tá? Nos nossos vídeos, pessoal, tem uma opção de hypar, tá? De hypar o vídeo aqui no canal, ó. Você consegue ver aqui, ó, nos comentários, você consegue ver, ó, hypar. Ali, ó, tem 4 mil hypes no vídeo de ontem. Então, cara, você aí ajuda o nosso canal, além do like, hype o vídeo, é de graça, tá? É só você vir aqui, ó, nos comentários, ó, o vídeo tá aqui na tela, celular na vertical, você vê aqui os comentários, você arrasta pra esquerda, ó, pra direita, né? É pra esquerda mesmo, ó, pra esquerda, e você consegue ver, ó, hypar. Você clica no botão de hypar, você consegue hypar 3 vídeos na semana. Tá? De graça. Depois tem que começar a pagar. Beleza? Então ajuda a gente aí que é muito importante, que é super importante de verdade. Tamo junto? É isso, saudações vascaínas. Se Deus quiser, papai do céu vai abençoar hoje. Falem o placar de vocês aqui nos comentários também, que é muito importante. Tamo junto? Saudações vascaínas, abraço a todos.